Você está atravessando um vale que parece não ter fim? Você está tentando manter a fé, mas por dentro sente medo do que pode acontecer amanhã? Então preste muita atenção. O Salmo 23 não diz que você nunca passará pelo vale. Ele revela algo ainda mais poderoso. Você não atravessará esse vale sozinho. Existe um pastor conduzindo seus passos. Existe uma presença protegendo sua vida. Existe uma mesa sendo preparada por Deus, até mesmo diante daqueles que pensam que você seria derrotado. Talvez você não consiga enxergar a saída agora. Talvez as conclusões estejam dizendo que tudo terminou. Mas a palavra de Deus declara que espera e misericórdia ainda seguirão você. Não é o medo de ter a última palavra. Não há escassez que defina seu futuro. Não é o valor que determinará seu destino. O Senhor é o seu pastor. Paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Hoje vamos meditar profundamente no Salmo 23 e descobrir como aplicar cada uma de suas promessas de luta que você está enfrentando agora. Se esta palavra tocar seu coração, deixe seu like para que ela alcance mais vidas. Inscreva-se no canal e permaneça comigo até o final, porque nós também fizemos declarações de fé e uma oração especial pela sua vida. O Salmo 23 começa com uma declaração que muitos conhecem, mas poucos compreendem em toda a sua profundidade. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, 1. Davi não começou a falar sobre o tamanho dos seus problemas. Ele não começou a descrever seus inimigos, suas perdas ou suas necessidades. Ele começou declarando quem Deus era para ele. O Senhor é o meu pastor. Perceba que Davi não disse apenas, o Senhor é um pastor. Ele disse, o Senhor é o meu pastor. Isso fala de relacionamento, proximidade, dependência e confiança. Davi conhecia Deus não apenas pelas histórias que tinha ouvido, mas pelas experiências que havia vívidas. Ele sabia o que era cuidar de ovelhas. Sabia que uma ovelha não possui grandes recursos naturais para se defender. Ela precisa ser protegida e alimentada. Quando se afasta dos rebanhos, torna-se vulnerável. Quando perde a direção do pastor, pode entrar em lugares perigosos sem perceber. Ao chamar Deus de pastor, Davi estava avisando, eu não consigo conduzir minha vida sozinho. Eu preciso da direção do Senhor. Eu dependo da sua proteção. Eu necessito do seu cuidado. E talvez seja exatamente isso que Deus queira ensinar a você hoje. Quantas vezes tentamos resolver tudo com a nossa própria força? Quantas vezes fazemos planos, tomamos decisões e seguimos caminhos sem consultar o pastor? Depois, quando as coisas saem do controle, perguntamos por que Deus permitiu aquela situação. Mas será que estávamos realmente seguindo a voz do pastor? Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu sei-as, e elas me seguem. João 10, 27. A ovelha do Senhor não é guiada pelo desespero, não é guiado pelas opiniões contraditórias das pessoas, não é guiado pelo medo do futuro. Ela aprendeu a confiar na voz do pastor. E como podemos considerar essa voz? Por meio da palavra, da oração e da comunhão com Deus. Quanto mais seguiremos, permaneceremos no Senhor. Mais segurança, permaneceremos à sua direção. E quanto mais conhecemos as Escrituras, mais facilmente percebemos quando uma voz não vem de Deus. A voz do medo diz, você será abandonado. A voz do pastor diz, eu nunca deixarei você. A ansiedade diz,
tudo vai dar errado. O pastor diz: confie em mim de todo o coração. O desespero diz: não existe saída. O pastor declara: eu sou o caminho. Quais dessas vozes você tem alimentado? Preste atenção no que vem agora. Quando Davi confirma quem é o pastor, ele também confirma que não precisa viver dominado pelo medo da falta. Davi continua: nada me faltará. Essa expressão não significa que teremos tudo o que nosso coração deseja. Também não significa que nunca enfrentaremos tempos difíceis. O próprio Davi passou por perseguições, guerras, traições e perdas. Nada me faltará. Significa que, sob o cuidado do pastor, não faltará aquilo que realmente necessitamos para cumprir o propósito de Deus. Pode existir um período de espera, mas não faltará sustentação. Pode existir uma batalha, mas não faltará força. Pode existir uma noite de lágrimas, mas não faltará consolo. Pode haver uma decisão difícil, mas não faltará direção. Pode existir um vale, mas não faltará a presença de Deus. Às vezes, interpretamos o silêncio de Deus como ausência. Olhamos ao redor, não vemos uma resposta imediata e pensamos que esquecemos. Mas o pastor pode estar trabalhando em uma área que nossos olhos ainda não conseguem alcançar. Você já se perguntou se aquilo que parece estar faltando não está sendo usado por Deus para ensinar dependência? Em alguns momentos, queremos que Deus coloque algo em nossas mãos, enquanto Deus deseja, primeiro, estabelecer algo em nosso coração. Queremos uma resposta, mas Deus trabalha a maturidade. Queremos a porta aberta, mas Deus fortaleça nossa estrutura para que possamos permanecer de pé depois que ela se abrir. Queremos sair rapidamente do processo, mas o Senhor utiliza o processo para nos tornarmos pessoas capazes de sustentar a promessa. A provisão de Deus nem sempre chega no formato que imaginamos. Elias esperava alimento e Deus invejoso corvos. O povo atravessou o mar e Deus não invejou uma ponte. Abriu um caminho onde ninguém poderia abrir. Deus não está limitado às alternativas que você conhece. Aquilo que você chama de impossível pode ser apenas o cenário no qual o pastor revelará uma nova forma de cuidar de você. Coloque sua mão sobre o coração, se puder, e declare com fé: o Senhor é o meu pastor. Eu não estou abandonado. Minha vida não está sem direção. Ainda que eu não compreenda o que está acontecendo, escolho confiar no cuidado de Deus. Senhor, visite agora a pessoa que está ouvindo esta palavra. Que toda sensação de abandono seja quebrada. Que todo pensamento de derrota perca sua força. Pai, supre as necessidades espirituais, emocionais e materiais dos seus filhos. Mostra que sua mão continua contínua e que nenhuma situação está fora do seu controle. Nós declaramos que não faltará força para continuar, sabedoria para decidir e graça para atravessar este tempo. Em nome de Jesus, amém. 05-45080. Pastos verdejantes e águas tranquilas. O salmo continua: deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Salmo 23:2. Observe a expressão, deitar-me faz. Em certos momentos, a ovelha fica tão inquieta que precisa ser levada a descansar. Ela pode estar cercada de alimento e, ainda assim, não conseguir parar por causa do medo. Isso também acontece conosco. Há pessoas que possuem uma cama confortável, mas não conseguem dormir. O corpo está deitado, porém a mente continua correndo. Os olhos se fecham, mas os pensamentos permaneceram tentando resolver o amanhã. Você descansa fisicamente, mas acorda emocionalmente cansado? Talvez o problema não seja apenas a quantidade de atividades. Talvez sua alma esteja tentando carregar responsabilidades que deveriam ser entregues ao pastor. Deus não criou você para viver permanentemente em estado de alerta. Você deve ser responsável, prudente e diligente, mas não foi chamado para controlar todas as coisas. Somente Deus ocupa o trono.
Quando tentamos controlar cada resultado, assumimos um peso que não nos pertence. Pensamos que, se pararmos de nos preocupar, tudo dará errado. Porém, a preocupação não é a mesma que responsabilidade. A preocupação consome energia sem produção. A responsabilidade faz o que está ao seu alcance e entregar a Deus aquilo que ultrapassa seus limites. Os pastos verdejantes representam provisão. As águas tranquilas representam paz, refrigério e segurança. O pastor não oferece apenas comida. Ele também conduz a ovelha a um ambiente para que ela possa receber esse alimento em paz. Talvez Deus esteja te chamando para desacelerar, não para abandonar suas responsabilidades, mas para registrar que sua vida depende da graça e não apenas do seu esforço. A sociedade valoriza quem está sempre ocupado. Muitas pessoas confundem combustão com produtividade e eficiência com propósito. Mas Jesus, mesmo cercado de necessidades, separava momentos para estar só com o Pai. Se o próprio Cristo valorizava o lugar secreto, por que imaginamos que podemos viver sem Ele? Você não precisa esperar a crise chegar para buscar a presença de Deus. O pasto verdejante está disponível hoje. As águas tranquilas podem ser experimentadas mesmo antes de uma tempestade terminar. A paz bíblica não é a ausência completa de problemas. É a presença de Deus no meio deles. Jesus dormiu durante uma tempestade. Os alunos estavam no mesmo barco, enfrentando o mesmo vento e vendendo as mesmas ondas. Mas a condição interior era diferente. As situações eram iguais. A confiança não era. O medo dos discípulos disse que tudo estava perdido. O descanso de Jesus demonstrou que nenhuma tempestade é maior do que a autoridade de Deus. Talvez você esteja olhando para as ondas e perguntando: Senhor, você não importa comigo? Mas a presença de Jesus no barco já era uma prova de que eles não seriam abandonados. O Senhor está ensinando você a descansar, não porque nada esteja acontecendo, mas porque Ele permanece no controle de tudo o que está acontecendo. Davi declara: refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Salmo 23, 3. A palavra refrigera também carrega o sentido de restaurar, renovar e trazer de volta. Isso significa que Deus não cuida somente daquilo que as pessoas enxergam. Ele alcança regiões profundas da alma, há feridas que ninguém percebe. Existem pessoas sorrindo em público e chorando em silêncio. Eles continuam trabalhando, cuidando da família e cumprindo seus compromissos, mas alguma coisa dentro deles está quebrada. Talvez você tenha sido ferido por alguém em quem você confia. Talvez você queira carregar palavras que foram pronunciadas anos atrás. Talvez todos pensem que você já superou determinada perda, mas ainda existem dias em que aquela dor retorna com força. O pastor não olha para sua dor e diz: você deveria ter superado isso. Ele se aproxima para restaurar sua alma. Deus conhece a origem das lágrimas que você não consegue explicar. Conhece as perguntas que você tem medo de verbalizar. Conhece o peso existente por trás de cada silêncio. E Ele não se assusta com sua fragilidade. Está escrito: sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Salmo 147, 3. Deus não despreze um coração quebrantado. Ele restaura o que foi ferido e fortalece o que perdeu a esperança. Mas a restauração também exige entrega. Não podemos pedir que Deus cure uma ferida enquanto continuamos alimentando aquilo que se mantém aberto. Talvez seja necessário liberar perdão. Perdoar não é declarar que o mal recebido foi aceitável. É decidido que a ofensa não continuará governando seu coração. Talvez seja necessário abandonar a culpa por algo que Deus já perdoou. Se houve arrependimento verdadeiro e confissão, não permita que o acusado continue usando seu passado para paralisar seu presente. Talvez seja necessário considerar que você precisa de ajuda.
Fé não é fingir que está tudo bem. Fé é levar a verdade do nosso coração à presença de Deus e confiar no processo de restauração. Mas não para por aí. O pastor não apenas restaura a alma, ele nos coloca novamente no caminho certo. Senhor Deus, nós apresentaremos agora todas as feridas escondidas. Visite a alma cansada, alcança o coração decepcionado, toca na pessoa que perdeu a alegria, a motivação e a esperança. Onde houve colisão, estabelecimentos de identidade. Onde houve abandono, manifesta a tua presença. Onde houve traição, derrama cura. Onde existe culpa, libera perdão e recomeço. Nós declaramos que o passado não governará o futuro. A dor não se transformará em identidade. A decepção não enterrará o propósito. Senhor, restaura a capacidade de confiar, sonhar, sorrir e obrigações. Conduza seus filhos aos pastos verdejantes e às águas tranquilas. Que a paz de Cristo, que exceda todo entendimento, guarde cada coração e cada pensamento. Em nome de Jesus, amém. Davi diz: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Deus deseja restaurar você, mas também quer orientar seus próximos passos. Não basta sair de uma situação difícil. É necessário aprender a não retornar aos caminhos que produziram aquela destruição. Existem ciclos que serão somente interrompidos quando escolhermos uma nova direção. Talvez você esteja orando para que Deus mude as situações, enquanto o Senhor está mostrando que algumas escolhas precisam mudar. As veredas da justiça são caminhos alinhados à vontade de Deus. Nem sempre são os caminhos mais populares, simples ou rápidos, mas sempre conduzem à vida. O mundo pode dizer que você precisa reviver, porém Deus ensina o perdão. O orgulho manda esconder os erros, mas Deus ensina a confissão. A pressão manda tomar uma decisão precipitada, mas o pastor orienta a esperar. As emoções podem pedir vingança, mas a palavra mostra que a justiça pertence ao Senhor. Qual caminho você escolherá? O caminho certo nem sempre produz aplausos imediatos. José optou por permanecer fiel e acabou injustamente preso. Contudo, aquela prisão não foi cancelada de propósito. Deus utilizou até mesmo o ambiente da injustiça como parte do caminho até o palácio. Daniel escolheu não se contaminar. Essa decisão poderia parecer uma limitação, mas se tornou uma demonstração pública da fidelidade de Deus. Escolher as veredas da justiça significa confiar que a obediência continua valendo a pena, mesmo quando ela custa alguma coisa. Você pode perder a aprovação de certas pessoas, mas preservará a paz diante de Deus. Você pode precisar fechar uma porta que parecia vantajosa, mas evitará entrar em um ambiente capaz de destruir sua comunhão com o Senhor. Pode ser necessário esperar mais, mas aquilo que chega no tempo de Deus não carrega a destruição produzida pela entrega. E existe um detalhe poderoso: Deus faz isso por amor do seu nome. A fidelidade do pastor não se baseia apenas na capacidade da ovelha, ela está fundamentada no caráter do próprio Deus. Isso não é uma autorização para vivermos de qualquer forma. É uma razão para confiarmos que Deus permanece fiel durante o processo de transformação. Quando você tropeçar, não fuja do pastor. Corra para ele. Quando considerar que tomou uma decisão errada, não permita que a vergonha mantenha você no caminho errado. Arrependa-se, levante-se e volte a seguir sua voz. O pastor sabe trazer de volta quem se perdeu. Agora vemos uma das declarações mais conhecidas do Salmo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Salmo 23:4. Preste atenção. Davi disse: ainda que eu andasse pelo vale. Ele não disse: ainda que eu construísse uma casa no vale. O vale era um lugar de passagem, não um endereço permanente.
Você pode estar no vale, mas o vale não é o seu destino final. Talvez este seja um período de lágrimas, mas não significa que você chorará para sempre. Talvez você esteja atravessando uma crise familiar, financeira ou emocional, mas isso não significa que sua história terminou nesse capítulo. O pastor continua conduzindo você. No vale, a visão fica limitada. Entre montanhas, não conseguimos enxergar tudo o que está adiante. É possível ver apenas o trecho mais próximo do caminho. É justamente nesse ambiente que precisamos aprender a caminhar por fé e não por vista. Se Deus mostrar todos os detalhes do processo, talvez você tente chegar ao destino por seus próprios métodos. Por isso, muitas vezes, o Senhor revela apenas o passo seguinte. A palavra funciona como lâmpada para os pés. Uma lâmpada ilumina o suficiente para continuarmos caminhando, mas não necessariamente revela quilômetros de estrada. Você não precisa compreender todo o plano para obedecer à próxima direção. Talvez sua pergunta seja: por que Deus permitiu este vale? Nem sempre teremos uma resposta imediata. Porém, podemos confiar que Deus é capaz de utilizar até o valor para produzir crescimento. Nos pastos, a ovelha descansa. No vale, ela aprenderá a seguir o pastor de uma forma ainda mais próxima. Não vale que algumas vozes percam sua influência. Não vale que as prioridades sejam reorganizadas. Não vale a pena descobrir que certas coisas que são convenientes e indispensáveis não eram tão importantes. Também é no vale que conheçamos aspectos do caráter de Deus que talvez nunca conhecemos apenas nos dias tranquilos. Como conheceríamos Deus como Consolador se nunca precisássemos de consolo? Como compreenderíamos que Ele sustentava se nunca enfrentássemos fraquezas? Como experimentaríamos sua paz sobrenatural se nunca atravessássemos uma situação que excedesse nossa capacidade de controle? Isso não significa que desejamos sofrimento. Significa que quando ele chegar, não precisaremos atravessá-lo sem esperança. Davi não disse: "Não temerei porque sou forte." Ele disse: "Não temerei mal algum porque você está comigo." A coragem de Davi não estava na ausência do perigo, mas na presença de Deus. Você não precisa provar que é forte o tempo todo. Precisa apenas permanecer perto daquilo que possui toda a força. Quando suas forças terminarem, a presença do Senhor continuará. Quando suas palavras acabarem, o Espírito Santo continuará intercedendo. Quando você não enxergar uma saída, o pastor continuará conhecendo o caminho. Declare agora, com fé: este vale não será meu endereço permanente. Eu estou atravessando. O Senhor está comigo e continua guiando meus passos. Pai, repreende todo espírito de medo, desespero e confusão. Que uma pessoa que se sente cercada percebe sua presença ao lado dela. Que ela receba força para dar o próximo passo, mesmo sem compreender todo o caminho. Senhor, entra nos hospitais, nas casas, nos ambientes de trabalho e nos quartos onde existem lágrimas escondidas. Protege as famílias, guarda os filhos, fortaleza dos casamentos, abra caminhos de provisão e conceda sabedoria diante de cada decisão. Nós declaramos que o mal não prevalecerá. Nenhuma arma formada contra a vida dos seus filhos prosperará. O vale será atravessado e haverá testemunho do outro lado. Em nome de Jesus, amém. Davi prossegue: a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara era um instrumento de proteção. O pastor a utilizou para defender as ovelhas de ameaças. O cajado ajudava a direcionar e resgatar a ovelha quando ela se aproximava de algum perigo. Isso nos mostra duas dimensões do cuidado de Deus: proteção e correção. Gostamos de falar sobre a proteção, mas nem sempre recebemos bem a correção. No entanto, ambas são projeções de amor. Se Deus impedir que você entre em uma porta perigosa, isso é cuidado. Se o Espírito Santo enfrentar uma atitude errada, isso é cuidado.
Se um plano for interrompido antes de causar uma grande destruição, isso também pode ser cuidadoso. Nem toda porta fechada é ataque do inimigo. Algumas portas estão fechadas pelo pastor porque existe perigo do outro lado. Você já agradeceu a Deus pelos não que recebeu? Talvez naquele momento você tenha chorado porque determinada situação não aconteceu. Meses ou anos depois, porém, descobrimos que o Senhor estava preservando sua vida. A ovelha pode não entender por que o cajado muda sua direção. Ela vê apenas uma interrupção. O pastor, contudo, enxerga o precipício futuro. Confiar em Deus também significa aceitar que Ele vê o que nós ainda não vemos. E quando a correção vier, não interprete como eliminado. Está escrito, porque o Senhor corrige o que ama. Hebreus 12:6. A correção de Deus não está destinada a destruir sua identidade. Ela tem o objetivo de alinhar seu caminho. A publicação diz, você não tem mais jeito. A correção do Espírito diz, esse caminho está errado, mas eu vou ajudar você a voltar. A revista empurra a pessoa para longe de Deus. O arrependimento verdadeiro a conduzir para perto dele. Se o Senhor está mostrando uma área que precisa mudar, não aguente o coração. A correção de hoje pode livrar você da dor de amanhã. Davi declara, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Salmo 23:5. Essa imagem é poderosa. Deus não disse que eliminaria imediatamente todos os inimigos antes de abençoar Davi. Ele preparava uma mesa, presença na deles. Em outras palavras, a oposição não possui autoridade para impedir aquilo que Deus decidiu fazer. Há pessoas que estão esperando que todos os problemas desapareçam para finalmente experimentarem a paz. Porém, Deus pode estabelecer a paz no mesmo ambiente em que existe oposição. Ele pode sustentar você em meio à crise. Pode fazer sua vida florescer em um lugar onde ninguém acreditava que isso fosse possível. Você pode abrir uma porta que nenhuma perseguição conseguirá fechar. Pode honrar sua fidelidade diante das mesmas pessoas que desejam desanimar você. Mas precisamos compreender, a mesa não é preparada para vingança ou orgulho alimentar. Deus não abençoe você porque humilhe quem o feriu. Ele abençoa por demonstrar sua fidelidade e fazer de sua vida um testemunho. A melhor resposta para quem não acreditou em você não é uma vingança. É permanecer fiel ao propósito. Não desperdice energia tentando provar seu valor para pessoas que decidiram não reconhecê-lo. Sua identidade não depende da aprovação delas. Davi foi ungido rei enquanto ainda cuidava de ovelhas. Depois da unção, ele não foi colocado imediatamente no trono. Houve um processo. Isso nos ensina que ser escolhido não significa ser colocado imediatamente na posição final. Entre a unção e o trono, Davi matou gigantes, perseguições e cavernas. Mesmo assim, Saul não conseguiu cancelar o que Deus havia determinado. Quem unge é Deus. Quem estabelece é Deus. Quem abre a porta certa é Deus. Se foi o Senhor quem fez a promessa em seu coração, não deixe que a demore faça você acreditar que ela morreu. A promessa pode estar sendo preparada, e você também está preparado para ela. Davi continua, unges a minha cabeça com óleo. Na Bíblia, o óleo aponta para consagração, capacitação, cura e presença do Espírito. Isso significa que Deus não apenas prepara uma mesa exterior, Ele também realiza uma obra interior. De que adiantaria receber uma grande oportunidade sem possuir sabedoria para administrá-la? De que adiantaria alcançar uma posição importante se o coração não estivesse preparado? Deus está mais interessado em formar você do que simplesmente promover você. Antes de ampliar a influência, Ele trabalha o caráter. Antes de entregar mais recursos, ensine fidelidade. Antes de colocar alguém diante de muitas pessoas,
Trata o coração dessa pessoa em lugar secreto. Não despreze o processo. Você pode estar pedindo uma mesa maior, enquanto Deus está lhe ensinando a honrar a porção que já recebeu. A gratidão pelo que existe hoje prepara o coração para aquilo que virá amanhã. E Davi conclui esse versículo dizendo: "O meu cálice transborda." O pastor não trabalha apenas com sobrevivência. Ele pode levar a vida a um estado de transbordamento. Mas transbordar não significa apenas possuir muitos bens. Existe gente com recursos financeiros e um coração completamente vazio. O verdadeiro transbordamento inclui paz, sabedoria, comunhão com Deus, alegria, propósito e capacidade de abençoar outras pessoas. Deus não quer apenas entregar algo a você. Ele deseja fazer algo fluir através de você. A vitória que alcança suas mãos também pode alcançar sua casa. Derrama óleo novo sobre a mente cansada, sobre as mãos enfraquecidas e sobre o coração ferido. Conceda capacitação para a missão, sabedoria para administrar as oportunidades e humildade para a confiança que honra toda pessoa pertence a você. Nós declaramos que a escassez não será permanente. Haverá provisão, orientação e orientação. Que o cálice transborde em paz, graça, discernimento, comunhão e generosidade. O consolo que você recebe pode fortalecer outra pessoa. O testemunho publicado em sua dor pode impedir que alguém desista. A provisão colocada em sua vida pode se transformar em resposta para quem está orando. Você não foi chamado para ser um reservatório fechado. Foi chamado para ser um canal. Senhor, prepare a mesa dos seus filhos, que toda oposição perca a capacidade de interrupção dos seus planos. Guarda-nos da vingança, do orgulho e da necessidade de provar alguma coisa às pessoas. Faz de cada pessoa que acompanha esta oração um instrumento de vitória para a sua família e para todos que estiverem ao seu redor. Em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao último versículo. Certamente que a espera e a misericórdia me sigam todos os dias da minha vida, e habitei na casa do Senhor por longos dias. Salmo 23:6. Davi começa com uma palavra de verdade. Certamente. Ele não disse talvez. Não disse se as estatísticas forem detalhadas. Não disse se todos gostarem de mim. Ele declarou: certamente que a espera e a misericórdia me sigam. Há pessoas que vivem esperando que alguma coisa ruim aconteça. Quando experimentamos um dia tranquilo, não conseguimos aproveitá-lo porque imaginamos que a paz terminará a qualquer momento. Talvez as experiências passadas tenham ensinado você a viver sempre na defensiva. Toda vez que algo começa a dar certo, seu coração teme uma nova decepção. Mas Deus deseja curar essa expectativa constante de desastre. Você não precisa acordar todos os dias pensando que será perseguido apenas por notícias ruínas. A palavra declara que espera e misericórdia seguirão sua vida. Isso não significa ausência de lutas. Significa que em cada luta, a fidelidade de Deus continuará presente. A hold de Deus entrega aquilo de que necessitamos. A misericórdia nos preserve mesmo quando falhamos. A graça abre caminhos. A misericórdia nos dá a oportunidade de recomeçar. Aguarde revelar o cuidado do pastor. A misericórdia nos impede de sermos consumidos pelos nossos próprios erros. E elas nos seguirão todos os dias. Nos dias alegres e nos dias difíceis. Nos dias em que sentimos a presença de Deus e também naqueles em que caminhamos pela fé sem sentir alguma coisa. Nos dias de respostas e nos dias de espera. Nos dias de abundância e nos dias em que precisamos confiar pelo pão de amanhã. A fidelidade de Deus não muda conforme o calendário. Ela não diminui quando nossas emoções oscilam. Você pode acordar sentindo-se fraco, mas Deus continuará sendo forte. Pode ter dúvidas, mas Ele continuará sendo a verdade.
Pode não enxergar o caminho, mas ele continuará sendo o pastor. Davi encerra dizendo: "E habitarei na casa do Senhor por longos dias." O maior presente do Salmo 23 não são os pastos verdejantes, mas águas tranquilas, a proteção no vale ou a mesa preparada. O maior presente é a presença do próprio Deus. O objetivo final não é apenas receber coisas do pastor, é permanecer com ele. Podemos buscar Deus somente pelo que Ele faz, mas a maturidade espiritual nos ensina a desejá-lo por quem Ele é. Se a resposta demorar, Ele continua digno. Se o processo for difícil, Ele continua fiel. Se algumas coisas não acontecerem da maneira que imaginamos, Ele continua sendo bom. A verdadeira segurança não está em controlar o futuro. Está em saber quem caminhará conosco até lá. Feche seus olhos, se puder, e ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós recebemos esta palavra em nosso coração. Tu és o nosso pastor. Perdoa-nos pelas vezes em que tentamos conduzir a vida sem consultar a Tua vontade. Perdoe-nos pelas decisões tomadas pelo medo, pela ansiedade ou pela pressão. Ensina-nos a confiar na Tua voz e a seguir a Tua direção. Conduza-nos aos pastos verdejantes. Leva-nos às águas tranquilas. Vai cessar a tempestade que existe dentro da alma, mesmo enquanto as situações exteriores ainda estão sendo resolvidas. Restaurar aquilo que foi quebrado. Cura como lembranças dolorosas. Retirar o peso da culpa, da exclusão e do abandono. Renovar nossa esperança e devolver a alegria que as lutas desejamos roubar. Guia-nos pelas veredas da justiça. Dá-nos coragem para fechar as portas erradas, abandonar hábitos destrutivos e interromper ciclos que não combinam com o Teu propósito. Se estivermos atravessando o vale, permaneça perto de nós. Quando o medo de tentar dominar nossa mente, faça-nos lembrar que Sua presença é maior do que qualquer ameaça. Senhor, visite especialmente quem recebeu uma notícia difícil, quem enfrenta a enfermidade, quem está preocupado com um familiar ou quem não sabe como pagará seus compromissos. Abre caminhos de provisão. Conceda oportunidades de trabalho. Dá sabedoria para organizar os recursos. Levanta ajuda no momento certo e mostra que nada foge do seu controle. Visita também os lares, restaura o diálogo nos casamentos, aproxima pais e filhos, quebra toda influência de confusão, divisão, violência e violência. Estabeleça sua paz dentro de cada casa representada nesta oração. Protege quem precisa sair para trabalhar. Guarda nas estradas, nos transportes, nas ruas e em cada ambiente. Livro de acidentes, armadilhas e decisões precipitadas. Prepare uma mesa diante da oposição. Não permita que uma injustiça determine o final da história. Dá-nos, porém, um coração humilde, livre de vingança e disposto a perdoar. Unge nossa cabeça com óleo novo. Renove dons, sonhos e projetos que estão alinhados à Sua vontade. Capacita-nos para cumprir a missão que colocaste em nossas mãos. Que nosso cálice transborde não apenas para benefício próprio, mas para que outras pessoas sejam alcançadas, consoladas e fortalecidas. Nós declaramos que Tua espera e Tua misericórdia nos seguirão todos os dias. Quando tivermos uma dúvida, nos lembraremos da Sua palavra. Quando vier a escassez, confiamos no Seu cuidado. Quando vier o vale, continuaremos caminhando. Quando os inimigos se levantarem, permaneceremos à mesa que preparamos. E quando o medo disser que estamos sozinhos, declararemos novamente: o Senhor é o nosso pastor. Nós entregamos o presente e o futuro em Suas mãos, acreditando que Seu cuidado não falhará. Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem falou com você, escreva nos comentários: o Senhor é o meu pastor e eu não temerei. Compartilhe esta palavra com alguém que está atravessando um vale.
Às vezes, uma mensagem simples pode chegar exatamente no momento em que uma pessoa está pensando em desistir. E se Deus tocar seu coração e você desejar contribuir com esta missão, há uma chave Pix disponível na descrição. Essa contribuição é voluntária e será uma forma de semear para que mais mensagens da Palavra de Deus alcancem vidas. Mas acima de qualquer contribuição, sua oração, sua presença e o compartilhamento desta mensagem já nos ajudam muito. Que o Senhor abençoe sua casa, fortaleça sua fé e conduza seus passos. Lembre-se durante toda esta semana: você pode estar atravessando o vale, mas não está atravessando sozinho. O Senhor é o seu pastor. A paciência e a misericórdia continuem acompanhando você. Fique na paz do Senhor.